curso inicial, sempre a gente parte aí, quando vai estudar língua portuguesa, a gente sempre parte da perspectiva fonológica, né? Então, eu trouxe para vocês aqui o início do curso, partindo da fonologia, parte 1, tá? Haverá outras partes, como eu fiz um curso pequeno, nós vamos falar excepcionalmente de fonologia, fonemas, letras, dígrafo, classificação dos fonemas, né? E a parte aplicada desse conhecimento, ok? Vamos entender o que é a fonologia, né? A fonologia é praticamente a base, ela estuda a base da nossa língua, que são os sons, né? Os sons que nós emitimos todos os dias. Então, fonologia, tá repetida ali, fonologia, peço perdão pelo erro, tá? Vou corrigir. É o estudo funcional dos fonemas de uma língua, tá? Aí nós temos a referência do Hernani Terra, ou seja, né, é a parte da gramática, da linguística, que vai se ocupar em estudar os sons da língua. Então, os fonemas, né, que nós chamamos de sons, né, são essas unidades pequenas, né, que nós combinamos e construímos significados, ou seja, sempre que a gente emite um som A, B, C, D, né, esses sons eles têm um significado na nossa língua e podem ser combinados aí formando, né, outros novos significados. Mas som e fonema, ou som e letra, desculpa, fonema e letra, não é a mesma coisa. A gente tende a confundir, né, letra com som, ou fonema, a gente está sempre confundindo fonema com letra, e ambas são distintas. Os fonemas são todo esse som que a gente solta, é basicamente, né, a nossa fala. E letra é a representação gráfica desses fonemas, né? A forma como nós representamos visualmente esses sons na forma escrita. Então, para a gente entender um pouco sobre fonologia, eu trouxe esse exemplo tirado do Hernani Terra, baseado no Hernani Terra, né? Que vai trabalhar justamente essa diferença de sons, de fonemas, para a gente entender melhor como é que funciona essa questão dos fonemas. Ela calçou o par da meia. Ela se encantou com o mar. Percebem que apenas mudando um fonema, no caso, né, representado pela letra P e a letra M, a gente já observa que muda totalmente o significado da palavra. Então, a gente pode compreender que o P e o M, né, são fonemas, né, são unidades únicas que têm significado próprio, né, e que combinadas com outras palavras podem criar diversos significados. A bola murchou, a bala é azeda. Novamente, nós temos um outro exemplo agora, fazendo uso das vogais. Quando você troca aí o O pelo A, né, a gente já percebe a mudança do significado dessa palavra. Então, nós temos novamente a importância do fonema na nossa vida. Como é que a gente utiliza, né, a fonologia? Justamente nesse ponto, né? A gente trabalha a fonologia com esse trabalho de combinar, né, combinar esses fonemas, essas unidades, para que se crie aí vários sentidos na língua. Pode parecer bobagem iniciar logo com esse conteúdo? Não. Nós temos hoje, em grande massa, aí, em grande quantidade, olha eu quase me sendo redundante aqui, alunos que pecam nessa questão da ortografia, né? E esse pecar nasce justamente do pouco conhecimento da fonologia, do pouco conhecimento que se tem de como esses sons são representados. Eles sabem quais são os sons que se utilizam, mas em sons que eu posso dizer que são mais complexos, né, acaba sendo mais difícil para eles conseguir identificar qual grafia, qual letra representa esse som. E muitas das vezes eles escrevem da forma
dita pela língua portuguesa, pelos gerativistas, errada. Mas aqui, lembre-se que a professora de vocês, alguns são meus alunos, no caso a Helena e a Pamela, eu sou da linha socio-interacionista, tá? Então, aqui eu vou meio pela teoria de Marcos Bagno, né? Ou Marcos Bagno, como preferirem, que eu não gosto de focar nessa questão do erro, né? Do erro linguístico do aluno. Eu acho que cada pessoa tem uma forma de falar, e é claro que também tem que compreender que esse erro que o aluno comete, esse dito erro, esse desvio que ele comete na língua, é fruto de uma educação que, de certa forma, né, foi precária aí ao longo da vida dele. Então, cabe a nós, professores, termos empatia, né, e principalmente vontade, né, boa vontade de ajudar esses alunos a corrigir esses desvios na língua portuguesa. Então, como eu falei, né, letras não é a mesma coisa de fonema. Nós temos os fonemas, que são os sons da língua, e nós temos as letras, que são justamente essa forma de representar graficamente, visualmente, né, os sons, né, da nossa língua. Então, não devemos confundir fonema com letra, né, assim como o Terra Hernani trouxe esse trecho retirado do livro da gramática de Terra Hernani, onde ele reforça esse assunto, né? Não devemos confundir fonema com letra, né? Porque fonema é uma unidade sonora, que pertence, pois, à língua falada, e letra, representação gráfica do fonema, pertence, então, à linguagem escrita. Então, se isso um dia cair na prova de vocês sabem que letra e fonema são coisas distintas. Como a gente vai ver agora, estou esperando aqui transmitir para vocês, passar. Apareceu. Tá? Aqui eu trouxe essa separação, essa equivalência entre letras e fonemas, justamente para que vocês possam perceber que letra e fonema não são a mesma coisa. Nós temos aqui na palavra caneta 6 letras. Sim, e temos 6 fonemas, né? C, A, N, E, T, A. No entanto, já em chave, nós temos apenas 5 letras e apenas 4 fonemas. Então, aqui nós temos C, H, A, V, E, que são letras, mas de fonemas nós temos apenas 4. Aqui está a chave porque o corretor automático do PowerPoint corrigiu e eu não vi. Mas aqui no lugar do CH deveria estar o X, ok? Chave. Porque o CH, nesse contexto, ele traz o som de X. Chave, ok? Ou seja, provando que seria apenas 4 fonemas. O que não é diferente, de certa forma, de fixo também, né? Fixo nós temos 4 letras, mas aí nós temos 5 fonemas. Nós temos 4 letras, F, I, X, O, mas de sons, né? De fonemas, nós temos 5 sons, sendo X, né? Representando aqui 2 sons, o som de K e o som de S, fixo. E nós temos hora, né? Nós sabemos que hora, geralmente o H em início de palavra, ele não tem valor, né? Então, nós temos 4 letras, H, O, R, A, mais apenas 3 fonemas, O, R, A, hora, né? Justamente porque o H, ele não tem valor consonantal, ou melhor, sonoro, quando está no início de frase. E aí nós passamos para o contexto dos dígrafos, né? Dígrafos ou digrama é o encontro de 2 letras para a representação de um só fonema, já que uma delas é a letra diacrítica, né? Aqui foi tirado do livro de Bechara, da gramática de Bechara, e aqui eu trago para vocês os 2 tipos de dígrafos que existem, né, na nossa língua, que é o dígrafo consonantal e o dígrafo vocálico. Dígrafos consonantais: CH de chuveiro, de chácara, LH de folha, de velho, NH de vinho, rainha, RR de carro e marreta, SS, pássaro e massa,
SC, nascer, crescer. SC cedilha, nasço e cresço. XC, exceto, excelente. GU, guitarra, guerra. QU, aqui, querer. Então, esses são todos os dígrafos consonantais da nossa língua. E vamos agora conhecer os dígrafos vocálicos. AM, AN, né? An, de tampa e canto. Aí aqui eu peço perdão a vocês, porque eu tentei colocar esse bendito tio no E, no I, no U, no meu teclado e não consegui. Apanhei, fiquei 1 hora apanhando, mas não foi. Mas eu vou continuar pesquisando, tentando saber como é que eu coloco o bendito tio nessas 3 letras que não possuem tio, né, no nosso idioma, por isso que eu não consegui colocar. Mas eu vou continuar tentando colocar esse bendito tio aí no E, no I e no U, tá? Por enquanto, é o máximo que eu consegui para vocês. Então, imagine esse tio em cima do E, em cima do I, em cima do U, por favor. Então, nós temos em, né? Tempo, pente, in, limpo, tinta, on, sombra, contagem, algum, fundo. Então, esses são os dígrafos vocálicos, os dígrafos consonantais da nossa língua. E aí nós temos as classificações dos fonemas. Essa parte é importante porque ela vai mostrar justamente o início aí, né, das separações silábicas. E é importante porque, de certa forma, ela vai trazer já o contexto aí do novo acordo ortográfico brasileiro. Então, nas classificações dos fonemas, nós vamos estudar justamente como os nossos fonemas são classificados. Eles são classificados em três bases: vogais, consoantes e semivogais, ok? As vogais parece coisa de criança, eu sei, né? Mas é importante trazer. As vogais são A, E, I, O, U, né? Também são representadas pelos dígrafos vocálicos e pelos sons de W e Y, né? Quando vem aí associada com alguma consoante na nossa língua portuguesa, ou, né, de palavras estrangeiras que já fazem parte aí do nosso cotidiano, não da nossa língua, mas que fazem parte já dos usos da língua, de certa forma. Consoantes, né? B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. E os dígrafos consonantais, aqueles que nós vimos, anteriormente. E as semivogais, aqui eu só esqueci de colocar o W, tá? Como consonantal. Ah, não, eu coloquei. Obrigada, eu acabei esquecendo aqui. Semivogais. I e U, e às vezes representada pelo E e pelo O também, tá? E também representadas pelo som W e Y, né? Quando estas se juntam a uma vogal, né? Para formar aí uma sílaba, ok? Então vamos ver os exemplos dessas aplicações, né? São semivogais quando servem de apoio para a vogal base, tá? Então aqui nós temos uma sílaba, palavra K, né? Nós temos rie, nós temos aqui uma semivogal, né? A semivogal é I, que é o som mais apagado, e a vogal E, que é o som mais forte. Nós temos na palavra coisa a vogal O, mas é a semivogal I. Novamente o I aqui cumprindo a sua função de semivogal, de um som mais apagado do que o som da vogal O. O mesmo para tábua, né? Nós temos a sílaba tá e a sílaba bua, tábua, né? Onde o aqui representa a semivogal e a representa a vogal. Como a gente pode observar, tá? Bua, o som mais forte ainda é do som da vogal A, enquanto a U tem um som mais apagado. Vendo, aqui eu não consegui colocar todos os exemplos que tinham, eu queria ter colocado com O, para vocês verem essa questão do U, mas a gente pode observar, por exemplo,
a semivogal O, né, o O como semivogal, na palavra pão, por exemplo, né? Ou na palavra nódoa também, tá? Então, nós temos aí o O, né, funcionando como semivogal em palavras como pão, né, nódoa. E aqui nós temos a vogal, a semivogal E, né, funcionando aí. Não, desculpa, aqui nós temos róseo, né, de certa forma, onde o E é semivogal. Gente, desculpa que essa flechinha aqui, essa setinha, ela é do E, tá? Ela ficou um pouco mais para frente na hora da formatação. Peço novamente desculpa por esse errinho de visualização de vocês, tá? E nós temos a palavra cães, a letra E novamente funcionando como semivogal. E a letra A, nasalizada, funcionando como vogal. Vamos ver na prática como isso é aplicado nos concursos públicos. Eu selecionei duas questões para a gente. Nós temos a primeira questão retirada do vestibular da PUC São Paulo. Nas palavras anjinho, carrocinhas, nossa e recolhendo, podemos detectar oralmente a seguinte quantidade de fonemas: A, 3, 4, 2, 4. B, 5, 9, 4, 8. C, 6, 10, 5, 9. D, 3, 6, 2, 5. E E, 7, 11, 5, 10. E aí, a resposta é a letra B, né? Nós temos nas palavras anjinhos, na palavra anjinhos, 5, né? 5 fonemas, que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos um dígrafo vocálico e um dígrafo consonantal. Então, nós temos 5 fonemas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Na palavra carrocinhas, nós temos 9 dígrafos, fonemas. Fonema C, fonema A, nós temos o dígrafo RR, né? O, C, I, o dígrafo NH, A, S. Então, nós temos 9 fonemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos a palavra nossa, 4 fonemas. NO, o dígrafo SS e o som da vogal A. Então, nossa, 4 fonemas. E na palavra recolhendo, nós temos 8, né? Nós temos o som do R, do E, do C, do O, o dígrafo consonantal LH e o dígrafo vocálico em D e O. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo. Então, nós temos aqui a resposta dessa questão, a letra B. Mais uma questão e última, para que vocês também possam testar os seus conhecimentos. Qual a única série de palavras que contém dígrafos consonantais? Essa questão é da DEPEN, né, da FUNRIO. E vamos lá. Opção A, através, problemas, crateras, caboclos. Opção B, ternura, caspa, resultado, êxtase. Opção C, farrista, aquecido, exceto, milharal. Opção D, tampas, ventania, sintoma, fundação. E opção E, hálito, hélice, hino e humildade. Quais dessas questões é a correta? Né? A letra C. Qual a única série de palavras que contém dígrafos consonantais? Né? A letra C. Farristas, que nós temos aqui o dígrafo consonantal RR. Aquecido, que nós temos o dígrafo consonantal QU. Exceto, que nós temos o dígrafo consonantal X e C. E milharal, que nós temos o dígrafo consonantal LH. E a dica de hoje é esta: mussarela ou mussarela, né? Quer comer boa mussarela? Escolha sempre a verdadeira, mussarela. A outra mussarela está mais para a mofada que para a saudável. Então, vamos dando continuidade
Vamos começar pelo conceito de fonema. Pelo conceito de sílaba. O que é sílaba? Sílaba é um conjunto, né, um fonema ou um grupo de fonemas emitido num só impulso expiratório. É aquele som que sai de uma só vez, né? Aquela palavrinha, aquela sílaba, aquela vogal que sai tudo de uma única vez. Para que vocês saibam, fique anotado. Para que vocês saibam, não existe sílaba sem vogal na língua portuguesa. Então, para saber como dividir as sílabas de uma palavra, basta contar o número de vogais. Vamos observar nos exemplos a seguir. Na palavra casa, nós temos duas vogais, a, e, portanto, nós temos duas sílabas. Na palavra árvore, nós temos três vogais, a, o, e, portanto, 3 sílabas. Na palavra inadimplente, nós temos 5 vogais, portanto, nós temos 5 sílabas, I, A, I, E. Na palavra papai, nós temos 2 vogais, portanto, 2 sílabas. Quais são as vogais? A, porque o I aí está funcionando como semivogal. Na palavra caderneta, nós temos 4 vogais, A, E, A. Portanto, 4 sílabas. E na palavra empresariado, nós temos 6 vogais. A professora esquecendo de colocar outro dedinho. A, I, A, O. Portanto, 6 sílabas. A sílaba, ela pode ser simples, quando ela possui apenas uma vogal, como nos exemplos a seguir. Né? E ela pode ser composta, quando ela possui mais de um fonema, como por exemplo nas palavras ar, vogal mais consoante, lei, consoante mais vogal mais semivogal, vi, consoante mais vogal, ou vogal mais semivogal, mais consoante mais vogal mais consoante. E a sílaba composta, ela pode ser tanto aberta quanto fechada. Ela é aberta ou livre quando ela termina em vogal ou semivogal, como a gente pode ver nos exemplos a seguir. Vi, lei, só, percebe-se que são terminadas em vogais ou semivogais. E ela pode ser fechada ou travada, né, aquela que possui um travamento na hora da pronúncia, se ela for terminada em consoante ou em vogal nasal, como a gente pode observar nos exemplos a seguir. A, mais, são vocábulos que terminam em consoante. Vãs são palavras terminadas ou que possuem uma vogal nasal. Quanto ao número de sílabas, os vocábulos eles podem ser classificados em monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos. Eles são monossílabos quando possuem apenas uma sílaba, como a gente pode ver nos exemplos a seguir. A, ma, de. Eles são dissílabos quando possuem 2 sílabas, como a gente pode observar nos exemplos casa, amor, darás, você. Eles podem ser trissílabos quando eles possuem 3 sílabas, como nas palavras cadeira, átomo, rápido, cômodo. E se eles tiverem mais de 3 sílabas, eles são polissílabos, como a gente pode observar nas palavras fonética, satisfeito, camaradagem, inconvenientemente. Quanto à posição da sílaba, a sílaba pode ser inicial, medial ou final, conforme apareça no início, no interior ou no final do vocábulo. A gente pode observar nesse exemplo a seguir, com a palavra fonética. Ela tem fó aí como inicial, né, e ti como sílabas mediais, que estão no interior da palavra, e cá como final, já que está no final da palavra. Essa disposição das sílabas é importante para a gente entender um pouco sobre a divisão da sílaba tônica, ou melhor, sobre a posição da sílaba tônica, que nós vamos ver aqui agora a seguir. Né? A sílaba tônica ela é classificada em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Isso conforme a posição dela na palavra. Então,
Ela é oxítona quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, como a gente pode observar nas palavras maracujá, café, recompor. Ela é paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra, como a gente observa na palavra cadeira, caráter e mesa. E ela é proparoxítona quando a sílaba tônica é a antepenúltima da palavra, como a gente pode observar em sílaba, metafísica, lâmpada. Fique sabendo que o acento tônico ou o acento da fala corresponde à sílaba pronunciada com maior intensidade. Ele não é um acento gráfico, mas ele pode receber um acento gráfico, já que o acento gráfico ou o sinal gráfico é um indicador de sílaba tônica. No entanto, nem toda sílaba tônica recebe o acento gráfico, como a gente pode ver nas palavras recompor, mesa, cadeira. São palavras que possuem a sílaba tônica, mas não possuem um acento gráfico, que é diferente das palavras maracujá, café, caráter, sílaba, metafísica e lâmpada, que possuem um sinal gráfico, ou seja, o acento gráfico. Os monossílabos átonos e tônicos. Os monossílabos vão ser classificados conforme a sua intensidade na pronúncia. Eles podem ser átonos, quando eles não possuem acentuação própria, ou seja, quando eles são pronunciados com menor intensidade, ou eles podem ser tônicos, quando eles possuem acentuação tônica, ou melhor, acentuação própria, que é no caso que eles são pronunciados com maior intensidade. Vamos observar essas diferenças? Eu trouxe alguns exemplos aqui. A guia me mostrou o caminho do parque. Observe que os monossílabos a, me, o, do não possuem acentuação própria, portanto, eles são átonos. O rapaz te disse onde você poderia nos encontrar? Novamente, os monossílabos o, ti e nos não possuem acentuação tônica, portanto, eles não são tônicos, eles são átonos. Agora, vamos observar os exemplos dos monossílabos tônicos. Fiquei com dó daquelas pessoas. Nós ainda chegaremos lá. Para realizar essa tarefa, tu dependes de mim. Observe que nesses monossílabos tônicos, dó, nós, lá, tu, mim, há uma intensidade maior e alguns estão até grafados aí pelo sinal gráfico. Os dois conceitos que nós vamos trabalhar hoje, que na verdade diz respeito a essa parte da construção silábica, né? Da construção da palavra, é a ortoépia e prosódia. Que nome estranho é esse, professora? Pois é, esses nomes estranhos que aparecem, que virão outros ao longo do curso, nossa língua portuguesa ela é rica em sua natureza, elas representam a pronúncia e a correta acentuação das palavras. No caso, a ortoépia é a pronúncia correta das palavras e prosódia a acentuação tônica correta dos fonemas, ok? Então, vamos iniciar pela ortoépia, né, que se classifica como a pronúncia correta das palavras. Travei aqui do nada. E o seu oposto, né, ou seja, os erros de ortoépia são chamados de cacoépia. Então, toda vez que você pronuncia uma palavra de forma errada, você está cometendo aí o crime da cacoépia. Pois é, são crimes como pronunciar alejar em vez de alejar, pronunciar bandeja ao invés de bandeja, pronunciar abóboda, desculpa, em vez de abóbada, pronunciar caranguejo no lugar de caranguejo. E o famoso mortandela, nossa, não pode, é mortadela. Ou prazeroso no lugar de prazeroso. Então, esses são alguns exemplos de ortoépia, né, e suas possíveis cacoépias. Aí nós temos a prosódia. A prosódia, ela vai trabalhar a correta acentuação tônica dos fonemas. Os erros de prosódia recebem o nome de silabada. Então, eu trouxe alguns exemplinhos para vocês de prosódias aí,
que causam uma certa confusão quanto à acentuação tônica dos fonemas. São oxítonas novel, recém, sutil. Viu que pelo automático quase saiu uma paroxítona, né? Quando na verdade é uma oxítona na palavra novel. São paroxítonas, rubrica, novamente, tá vendo? Iberotéstil. Olha só como a gente é pego nos vícios da linguagem. Elas são paroxítonas, portanto, o acento tônico recai na penúltima sílaba, ou seja, rubrica e berotéstil, né? Geralmente a gente tem a tendência, pelo vício da linguagem, de falar rúbrica, né? Mas rúbrica seria proparoxítona, no entanto, ela é paroxítona. São proparoxítonas, estereótipo, protótipo, vermífugo. Existe possibilidade de falar de forma diferente, professor? Existe. Eu já ouvi, eu sei que vocês também, pessoas falando de estereotipo, prototipo, e na verdade a pronúncia correta é com acentuação na antepenúltima sílaba. Estereótipo, protótipo, vermífugo. Fique sabendo que algumas palavras permitem duas pronúncias. O exemplo disso é a própria ortoépia, que ela pode ser chamada ortoépia ou ortoepia. Acróbata ou agrobata. Hieróglifo ou hieroglifo. Boêmio ou boemia. Xerox ou xerox. Dentro do conceito de sílaba, a gente também trabalha os conceitos de encontros vocálicos e encontros consonantais. Os encontros vocálicos vão dizer respeito ao encontro de vogais dentro de uma mesma palavra. Então, no caso, os encontros vocálicos, eles são eles são classificados em ditongo, tritongo e hiato. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal ou uma semivogal com vogal. Por exemplo, nós temos aqui as palavras Neuza, pai, glória. Eles podem ser crescentes, decrescentes, orais ou nasais. Eles são crescentes quando a semivogal vem antes da vogal, dando aquela ideia de som crescente. Como a gente pode ver na palavra história, tênue e gávea, são exemplos de que a semivogal vem antes e a vogal vem depois, dando essa ideia de um som saindo do menos intenso para o mais intenso. Eles são decrescentes quando a vogal vem antes da semivogal, dando a ideia de descrescer o som. Aí, melhor, o som vai diminuindo do maior para o menor, como a gente pode observar nas palavras pai, leite, coisa. Gente, eu me pego falando rápido demais. Me desacelere. E eles são orais quando a vogal é oral, ou seja, quando ela não tem uma passagem pelas vias nasais, dando aquele som fâneo, né? Dando aquela nasalização na vogal. Então, nós temos como exemplo de ditongos orais, palavras deixo e régua, enquanto de ditongos nasais, as palavras mamão, observe a nasalização passando pelas vias nasais, e limões, novamente nasalizado. O tritongo ele é constituído por uma semivogal, uma vogal e semivogal. E ele, assim como o ditongo, ele pode ser oral ou nasal. Novamente, ele é oral, né, quando a vogal é oral, quando ela passa livremente. Uruguai, Averiguei são bons exemplos de tritongo. E observe aí essa classificação da semivogal, mais semivogal. As semivogais marcadas de azul e a vogal marcada de vermelho. Nós temos no tritongo nasal aqueles sons, aqueles fonemas que passam pela nasalização, saguão e quão. Observem que eles possuem essa nasalização. E observem novamente a constituição do tritongo, semivogal, mais semivogal, ou seja, o azul mais o vermelho mais o azul, mostrando aí a constituição do tritongo. E aí nós temos o hiato, né? O hiato é a terceira classificação dos encontros consonantais, ou vocálicos,
e eles vão dizer respeito ao encontro de duas vogais. Até agora eu estava trabalhando com vogal e semivogal, né? Agora não, nós vamos trabalhar com o encontro de duas vogais. O que acontece no encontro de duas vogais? Elas se separam, tem divórcio aí, né? Então, nas palavras como raiz, saúde, coroou e Saara, nós temos aí encontros de duas vogais. Em raiz, o I não está funcionando como semivogal, ele está funcionando como vogal, já que ele possui acentuação tônica, portanto, ele tem que vir em uma sílaba diferente. Saúde, novamente, o U aí não está funcionando como semivogal, ele está funcionando como vogal, porque ele tem acentuação tônica. Inclusive, diferente de raiz, ele possui aí uma acentuação gráfica, né? Ele possui o sinal gráfico. Portanto, ele tem que ser colocado em sílabas diferentes. O mesmo para coroou e Saara. Uma observação. O A sempre vai ser vogal. Então, você viu dois As juntos, separa, sem medo de ser feliz, porque ele sempre vai ser uma vogal, ok? Os encontros consonantais também são super simples. Eles podem ser perfeitos ou imperfeitos. Os encontros consonantais são justamente o encontro de duas consoantes sem intermédio de uma vogal no meio, ok? Então, eles podem ser perfeitos quando as consoantes pertencem à mesma sílaba e sempre elas terminam em L ou R, ou seja, esse encontro consonantal sempre vai terminar em L ou R, como a gente pode observar nos exemplos a seguir. Em palavras como blusa, prato, atlas, livro, observe que os encontros consonantais terminam em L ou R. E eles podem ser imperfeitos quando as consoantes pertencem a sílabas diferentes, há um divórcio aí entre elas. Como a gente pode observar nas palavras afta, absoluto, adjetivo, parto, observem que eles ficam em sílabas diferentes. Regras de divisão silábica. Vamos fazer até um pouquinho de revisão aqui já. As regras de divisão silábica são 6. Olha a pessoa que não sabe contar. Mas eu ia contar, tá? Eram 6. Mas aí eu fui 3, 6, aí eu falei, tá, vai, fica 6. Então, professora de língua portuguesa, gente, perdoe a péssima matemática. Então, regra 1, a gente aprende que não se separam os ditongos e os tritongos. Nós acabamos de ver isso, né? Eles ficavam nas mesmas sílabas, então não se separam ditongos e os tritongos. Regra 2, não se separam os dígrafos. A gente viu isso na aula passada. Nós vimos o que são dígrafos, né? E vimos que eles não se separam. Então, estamos reforçando. Dígrafos como CH, LH, NH, GU e QU não se separam de forma alguma. A gente pode observar nos exemplos a seguir. A chegar, filho, manhã, foguete, equivaler. Regra 3. Separam-se as vogais que formam os hiatos. Hiato, separou. Saída, rainha, raiz, Saara, coordenação são exemplos de hiatos e observe que são todos separados. Regra 4. Sempre se separam os dígrafos, que nós vimos na aula passada. RR, SS, SC, XC, SC cedilha. Sempre se separam. Mas por que, professora? Porque diferente dos demais, os dígrafos CH, LH, NH, QU e GU, os sons destes são pronunciados de forma separada, um pouco mais separada do que os outros. Vamos tirar a prova. Car, ro, sa. Olha aí, o som dos dois R sendo pronunciados. As, sa, do. O som dos dois S sendo pronunciados distintamente. As, sem, são. O som do S e do C também sendo pronunciados distintamente. S, C, são. O som do X e do C também sendo pronunciados distintamente. E des, sa. O som do S e do C cedilha também sendo pronunciados distintamente. Então, é fácil separar? Muito fácil. Basta fazer
a soletração da palavra. Regra 5. Não se separam os encontros consonantais perfeitos, aqueles que terminam com consoante mais L ou mais R. É perfeito casadinho, tá? Ablação, aplauso, abraçar, livreiro são palavras, são exemplos aí de consonantais, de encontros consonantais perfeitos, desculpem. E regra 6, dessa vez saiu. Separa esses encontros consonantais imperfeitos. É imperfeito? Separa, não vai dar certo. Não adianta ficar insistindo, né? Então, encontros consonantais imperfeitos sempre se separam, como a gente pode observar nos exemplos a seguir. Digno, afta, ritmo, rápido, curva. Então, isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje sobre sílaba. Eu trouxe algumas questõezinhas para a gente ver como fica na prática, ok? Então, na prática fica como? A única opção em que todas as palavras contêm hiato é opção A: aguardente, historiador, impõe, realidade. Opção B: desmiolado, incoerente, proibido, seriedade. Opção C: açaí, alaúde, caraminguás, destruímos. Opção D: lambari, minhoca, numeroso, polidez. Opção E: enxaguei, paraguaio, piauiense, saguão. E aí, qual é a resposta? Será que vocês acertaram? Se vocês responderam B, acertaram. A opção que possui palavras com hiato é desmiolado, incoerente, proibido e seriedade. Opção B. Tranquilo? E assinale a opção em que o vocábulo apresenta ao mesmo tempo um encontro consonantal, um dígrafo consonantal e um ditongo fonético. Sério, professor? Essas palavrinhas aqui pequenininhas com tanta coisa? Uma delas possui tudo isso. Vamos tirar a prova? Primeiro, opção A, ninguém. Será que é? Opção B, coalhou. Será ela? Opção C, iam. Pequena é demais, né? Opção D, nenhum. Opção E, murcham. Qual será? Se você respondeu opção E, acertou, né? Na palavra murcham, nós temos um encontro consonantal, se lembra, né? Que é o encontro de duas consoantes sem uma vogal no meio. Então, nós temos o R e o C como encontro consonantal. Nós temos também o dígrafo consonantal, aula passado, o CH, aí olha só, marcando, né? E nós temos o ditongo fonético, o AM, também aula passada, que a gente viu os ditongos fonéticos, o AN, né? Então, na palavra murcham, nós temos o encontro consonantal RC, imperfeito, porque eles se separam, né? Um dígrafo consonantal CH e o ditongo fonético AN. Tranquilo até aí? Então, vamos para a última questão na prática. Fica como? Das palavras gratuito, podia, quadra, meiro, Uruguai, há respectivamente ditongo crescente, hiato, ditongo decrescente, tritongo, hiato. Opção B, ditongo decrescente, ditongo crescente, tritongo, tritongo, hiato. Opção C, ditongo decrescente, hiato, ditongo crescente, hiato, tritongo. Opção D, hiato, ditongo crescente, ditongo decrescente, hiato, tritongo. E aí, qual será a resposta? É a última, galera. Não pode errar. Valendo ponto. Mentira, não tá valendo ponto, né? Mas tá pra brincar. Então, se você respondeu C, você acertou. Nós temos a palavra gratuito, ditongo decrescente, a palavra podia, um hiato, a palavra quadra, um ditongo crescente, a palavra meeiro, um hiato, e na palavra Uruguai, um tritongo. Tranquilo?
Fechou? E a dica do dia para a gente finalizar essa aula maravilhosa, né? Como eu abrevio apartamento. Será que vocês andam abreviando apartamento? Nosso querido professor Sacconi vai dizer, né? Então vamos lá. Apartamento é abreviado de duas forminhas. AP, ponto, que é a menorzinha delas, ou um pouquinho maior, a parte, ponto. Mas nunca apto, que é justamente a que mais se vê, ok? Gente, muito obrigada. Até uma próxima aula.